um movimento de importância fundamental na história da Europa, da Igreja, por cerca de 7 séculos. Um fenômeno cultural e religioso singular, tão complicado de definir que 5 escolas de historiadores têm versões diferentes para ele. Um acontecimento que foi tema de 6 dos 21 concílios ecumênicos realizados até hoje. Enfim, o que foram as cruzadas? Em suma, as cruzadas eram travadas contra aqueles percebidos como inimigos externos ou internos da cristandade, a fim de recuperar propriedades cristãs ou defender a igreja e o povo cristão. Mas 700 anos não podem ser resumidos assim, e nessa série a gente vai trazer todas as cruzadas e tentar jogar uma luz neste ainda polêmico fato histórico. Além de trazer essa luz, nós vamos revelar, inicialmente, 7 mitos principais sobre as cruzadas. 1. As cruzadas foram guerras de agressão iniciadas sem uma provocação prévia. 2. Os cruzados eram motivados principalmente pela ganância e pela perspectiva de espólio e riqueza. 3. Quando Jerusalém foi libertada em 1099, os cruzados mataram todos os habitantes da cidade. Correu tanto sangue que este chegava aos tornozelos. 4. As cruzadas foram um empreendimento colonial. 5. As cruzadas também foram guerras contra judeus e devem ser vistas como o primeiro holocausto. 6. As cruzadas foram guerras de conversão. E, finalmente, 7. As cruzadas são a origem da tensão moderna entre o islamismo e o mundo ocidental. Contexto e convocação. A cidade de Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos desde o ano 636, quando o califa Omar ibn al-Khattab havia conquistado a cidade dos bizantinos. No século XI, os países cristãos da Europa sofriam com a expansão dos reinos muçulmanos, tanto na Península Ibérica quanto nas terras do Império Bizantino, onde os turcos eram a ameaça. Nesse contexto, começa a surgir na Igreja o interesse em reaver o controle da chamada Terra Santa. Além disso, o controle dos turcos sobre a Palestina representava também uma maneira de repressão sobre os peregrinos cristãos. A peregrinação era algo muito comum naquele momento, pois era vista como uma maneira de perdão aos pecados. Entretanto, a viagem para a Palestina, onde o Santo Sepulcro era o lugar mais visitado, era muito cara, uma vez que os peregrinos estavam sujeitos a todo tipo de ameaça, como naufrágios e saques, além de serem obrigados a pagar pedágios, dependendo da região em que estivessem. Naquele contexto, uma série de fatores ajudam a explicar a convocação das cruzadas. No caso da Igreja, especula-se que o Papa Urbano II desejava canalizar a atenção dos cristãos para combater o infiel, como uma maneira de reduzir os conflitos e disputas internas entre os próprios cristãos. Além disso, o auxílio aos bizantinos, que sofriam com o ataque dos turcos, poderia contribuir para a unificação da própria Igreja, separada em 1054, entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Outros fatores eram ainda a possibilidade de as cruzadas motivarem as pessoas por meio da promessa de salvação e remissão dos pecados. Cruzada Popular ou dos Mendigos, 1096. A Cruzada Popular ou dos Mendigos foi um acontecimento extraoficial que consistiu em um movimento popular que bem caracteriza o misticismo da época e começou antes da primeira cruzada oficial. Pedro, o monge também chamado de o eremita, graças às suas pregações comoventes, conseguiu reunir uma multidão que reunia guerreiros, mulheres, velhos e crianças.
Na busca de recursos financeiros para a longa viagem até a Palestina, estes cruzados buscaram infiéis ricos mais próximos de suas casas. Assim, começaram a atacar judeus europeus, sendo as primeiras vítimas os judeus da Renânia. Inspirado por Pedro, o conde Hamish de Leiningen marcou a própria testa com queimadura em forma de cruz e liderou um grupo de peregrinos para atacar os judeus da cidade de Speyer. Apesar da oposição do bispo católico da cidade, os peregrinos mataram muitos judeus que se recusaram a abraçar a fé cristã. O mesmo bando seguiu depois até Worms, atacando a Judengasse e matou mais de 1.000 judeus. O grupo prosseguiu até Mogúncia, onde mais 990 foram mortos. Ante a impaciência da multidão, em Edimburgo, Pedro despachou seu comandante militar, Walter o Impiedoso, com 5.000 cruzados. Ao chegar à cidade bizantina de Belgrado, os cruzados começaram a pilhar a área rural e 150 deles morreram em confronto com a população local. Auxiliado por um cavaleiro, Gualtério sem haveres, os peregrinos atravessaram a Alemanha, Hungria e a Bulgária, causando desordens e desacatos, sendo em parte aniquilados pelos búlgaros. Em 1º de agosto de 1096, chegaram em péssimas condições a Constantinopla. Mal equipada e mal alimentada, essa cruzada autônoma massacrou, pilhou e destruiu. Ainda assim, o imperador bizantino Aleixo I Comneno recebeu os seguidores do eremita em Constantinopla. Prudentemente, Aleixo aconselhou o grupo a aguardar a chegada de tropas mais bem equipadas. Mas a turba começou a saquear a cidade. O imperador bizantino, desejando afastar esse bando turbulento de sua capital, obrigou-os a se alojar fora de Constantinopla, perto da fronteira muçulmana, e procurou incentivá-los a atacar os infiéis. O resultado disso foi um verdadeiro desastre, pois a cruzada dos mendigos chegou muito enfraquecida à Ásia Menor, onde foi arrasada pelos turcos. Somente um reduzido grupo de integrantes conseguiu juntar-se à chamada Cruzada dos Cavaleiros. Durante um mês, mais ou menos, tudo que os cavaleiros turcos fizeram foi observar a movimentação dos invasores, que se ocupavam apenas de saquear as regiões próximas do acampamento onde foram alojados. Até que, em agosto de 1096, o bando inquieto cansou-se de esperar e partiu para a ofensiva. Quando parte dos europeus resolveu partir em direção às muralhas de Nicéia, cidade dominada pelos muçulmanos, uma primeira patrulha de soldados do sultão turco Kili Arslan I foi enviada sem sucesso para barrá-los. Animado pela primeira vitória, o exército do eremita continuou o ataque a Nicéia. Tomou uma fortaleza da região e comemorou se embriagando, sem saber que estava caindo numa emboscada. O sultão mandou seus cavaleiros cercarem a fortaleza e cortarem os canais que levavam a água aos invasores. Foi só esperar que a sede se encarregasse de aniquilá-los e derrotá-los, o que levou cerca de uma semana. Quanto ao restante dos cruzados maltrapilhos, foi ainda mais fácil exterminá-los. Tão logo os francos tentaram uma ofensiva, marchando lentamente e levantando uma nuvem de poeira, foram recebidos por um ataque de flechas. A maioria morreu ali mesmo, já que não dispunha de nenhuma proteção, e os que sobreviveram fugiram em pânico. O sultão, que havia ouvido histórias temíveis sobre os francos, respirou aliviado. Mal imaginava ele que aquela era apenas a primeira invasão e que cavaleiros bem mais preparados ainda estavam por vir. Semana que vem falaremos sobre a primeira cruzada, a cruzada dos nobres ou dos cavaleiros.